Uma pessoa foi atropelada e está caída no meio da rua. O que fazer em primeiro lugar? Na alternativa A diz remover a pessoa para a calçada. Normalmente, é essa a conduta da maioria das pessoas. Tirar a pessoa do meio da rua, levar para a calçada, com medo ali dela ser atropelada novamente, de acontecer um outro acidente. Mas o que acontece? Você só vai remover uma vítima se não tiver nenhuma outra forma de contornar aquela situação. É um risco iminente, extremamente alto. Você não conseguiu achar outra forma de resolver, conter aquilo ali, aí você vai remover a vítima. Mas a primeira providência não é remover a vítima de jeito nenhum. Antes disso, você poderia pensar em sinalizar o local, pedir gente para ficar do lado de lá e do lado de cá, abanando uma camisa, a mão, espalhando galhos pela pista fora, que está falando rua, né? Certamente dentro do perímetro urbano, colocando caixas de papelão, qualquer coisa que possa ali mostrar que aconteceu um acidente, que tem uma pessoa na pista. Alternativa A não é a primeira providência a ser adotada nesse caso, não. Alternativa B, anotar a placa ou correr atrás do carro que atropelou. Essa é a tal da alternativa absurda. Toda questão tem uma alternativa que é absurda, né? Aquela que você já bate o olho e fala assim, faz o menor sentido, já elimina ela. Alternativa C, tentar chamar algum parente da vítima. Olha, avisar um parente, a depender do caso, é até prejudicial, ruim. Porque dependendo do estado que a vítima estiver, chega um parente ali, aquele transtorno, aquela comoção. Então não é também a melhor ideia e muito menos é a primeira coisa a se fazer. Alternativa C, fora. Sinalizar o local e evitar outros acidentes. Sinalizar o local para evitar outros acidentes. Então, certamente, letra D, a resposta. O freio de estacionamento geralmente atua... O que é freio de estacionamento, hein, gente? Nos automóveis, o freio de estacionamento é o popular freio de mão. Quando você aciona o freio de mão, ele está atuando sobre as 4 rodas, somente sobre as rodas dianteiras, somente sobre as rodas traseiras. Qual é a resposta? Vamos ver as alternativas? Alternativa A, nas rodas dianteiras, não. O freio de estacionamento não atua nas rodas dianteiras. Na transmissão é o sistema de transmissão ali, né? Caixa de câmbio, eixo, cardan, diferencial, que vai levar a força do motor até as rodas. Não é também, tem nada a ver. Nas rodas traseiras, tá aí. Essa é a resposta. Ou seria no eixo cardan. Eixo cardan também é uma peça aqui do sistema de transmissão, tá fora. Nessa questão, para quem não sabia que freio de estacionamento só atua nas rodas traseiras, dava para ele usar a técnica do alternativas confrontantes. A alternativa A diz que ele atua nas rodas dianteiras. A alternativa C diz que ele atua nas rodas traseiras. Ele atua na traseira ou na dianteira? São confrontantes. Uma das duas tem que ser a resposta certa. Pensando assim, a pessoa já eliminaria a B e a D, porque sabe que a resposta tem que ser A ou B. Aí, ainda que ele tenha que chutar, ele vai ter 50% de chance de acertar, né? Porque ele só tem 2 alternativas restando aqui. Aí dá o seu chute e se você chutou aqui nas rodas traseiras, felicidade para você, um ponto a mais na prova. A responsabilidade pelas infrações na direção de veículos cabe a quem? Veja que aqui, ó, a responsabilidade pelas infrações na direção. É o seguinte, tem infrações que são de responsabilidade do proprietário do veículo. Por exemplo, mau estado de conservação. O carro está com os pneus carecas. Isso é responsabilidade do proprietário. Caso haja ali uma abordagem na fiscalização, observe que os pneus estão carecas, vai haver autuação e essa autuação vai ser atribuída ao proprietário. Vai registrar pontuação no prontuário do proprietário. Agora tem infrações, por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo, que essa é de responsabilidade do condutor. O que o proprietário do veículo tem a ver com isso? Nada. O carro estava lá com um condutor, um terceiro, ele avançou o sinal vermelho, o sinal fotografou lá, pegou a placa do carro. O que o proprietário faz? Ele tem 15 dias para avisar o órgão de trânsito. Ó, quem estava dirigindo era fulano de tal. E manda ali, obviamente, todos os dados dessa pessoa. A pessoa tem que assinar, concordando, confirmando que era ela que estava dirigindo e a pontuação vai ser atribuída a ela. O valor quem vai pagar é o dono do carro mesmo, porque o valor pecuniário, a punição pecuniária, ela sempre recai sobre o veículo. Então o proprietário é que dança. Se ele quiser combinar por fora ali depois e receber desse condutor, tudo bem. E é claro que vai haver casos, o que acontece na maioria das vezes, que quem estava conduzindo era o próprio proprietário. Então, nesse caso, não há que se falar entre proprietário e condutor.
É ele mesmo que vai se responsabilizar. Mas então eu expliquei para vocês que tem infrações que vão cair para o proprietário, exclusivamente o proprietário. Um licenciamento, por exemplo, o carro não pagou os impostos, está sem o licenciamento, isso é do proprietário. E tem a infração que é do condutor, aquelas cometidas na direção. Excedeu velocidade, avançou o sinal vermelho, tá? Então essa aqui, ela é do condutor. A resposta é D. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclive sem visibilidade suficiente, ele será punido com quem? Ele cometeu aqui uma infração de ultrapassagem em local proibido, né? Que foi pela contramão dentro de curvas ou aclive sem visibilidade. O que vai acontecer com ele? Ele receberá ali a punição de retenção do veículo e multa? Olha, a multa sim, que se houve uma infração vai acontecer a multa. Mas a retenção é o quê? O veículo fica no local, só o agente abordou, só o veículo fica no local até que a irregularidade possa ser sanada, resolvida. Qual é a irregularidade aí? Aí estava ultrapassando. Ô, gente, a partir do momento que o agente falou assim, encosta aqui que eu vou te autuar, vai virar uma multa. O pessoal chama de multar, mas é autuar. A partir do momento que ele encostou, a situação já deixou de existir, já não tem mais a ultrapassagem, não está acontecendo mais o perigo. Diferente, por exemplo, se fosse uma seta queimada. Opa, vem cá, sua seta queimada, encosta aqui. Aí vai autuar e a seta continua ali, queimada. Só sai dali se consertar. Aí o veículo fica retido. Agora, no caso da ultrapassagem, não tem como. Então a retenção não, está fora. Aqui é a mesma coisa, olha, a remoção, o que é remover? Chama alguém e levar para o pátio. Por que remove? Porque houve a retenção inicialmente, como não conseguiu resolver o problema, chamou alguém e levou para o pátio. Por exemplo, a seta queimada. O cara consegue trocar uma lâmpada ali na hora? Resolve, está liberado. Agora, imagina um licenciamento vencido. O cara não consegue pagar os documentos ali na hora, liberar tudo imediatamente. E nesse caso, teria que remover. Não é o caso da ultrapassagem, que também está fora. Recolhimento do veículo a depósito. O recolher o veículo a depósito é o mesmo que remover, está fora. E a multa vai acontecer? Com certeza. Alternativa D é a resposta. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, olha, estacionar em cima de viadutos, em cima de pontes, dentro de túneis, não pode, tá? Ele será punido com quem? Retenção do veículo. A retenção do veículo acontece quando a irregularidade precisa ser sanada, resolvida. Por exemplo, uma seta queimada. O agente parou ali, viu que a seta está queimada. Aí o que ele fez? Está autuado, vou fazer sua multinha aqui. Fala multa, mas na verdade está autuando. Depois que aqui vai virar multa. E o veículo só sai daqui se você consertar a seta aí. Então ele vai ficar retido. No caso do estacionamento, não há o porquê reter, manter o veículo no local. O que o agente pode fazer é falar com a pessoa, só você está autuado, retira o veículo daqui, que ele não pode ficar aqui. Então não é retenção, não, tá? Então no caso de estacionamento, a retenção é que não vai acontecer mesmo, tá fora. Seria então a remoção e multa. Olha, o veículo está lá, local proibido. Aí o agente chegou e multou. Vamos dizer assim, que ele multou, né? Ele autuou, mas vamos entender que ele multou. E o proprietário do veículo não está ali, o condutor, para retirar o veículo. Ele vai deixar o veículo lá, no local proibido, lugar que não pode? Obviamente que não. Então ele vai chamar o guincho e vai remover o veículo. Então a multa acontece e a remoção pode acontecer se o condutor não estiver no local para tirar o veículo. Então pode ser essa a resposta. Multa apenas? Olha, que vai dar multa a gente sabe, mas pode acontecer a remoção também. E esse apenas aqui, é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. A gente ensina isso lá no nosso curso. Aqui embaixo, tem aqui o site autoescolaonline.net. Clica aí, vai em cursos online. Lá você vai matricular no nosso curso, a gente ensina todas essas pegadinhas, macetes, armadilhas que tem em provas. Então, o apenas é uma casca de banana. E quando tem uma casca de banana numa alternativa, a chance dessa alternativa ser falsa ou estar errada é de pelo menos 90%. E nesse caso aqui não foi diferente. Dizer que vai dar multa apenas está errado. Vai dar o recolhimento do CRV. O que é CRV? É o certificado de registro do veículo, aquele documento de transferência quando você vai vender o veículo. Olha, o condutor nem anda com isso, ele nem anda com CRV. Como é que vai recolher CRV ali no caso de veículo estacionado dentro de túnel? Obviamente, essa aqui é a tal da alternativa absurda, aquela que a gente já bate o olho e já elimina. Sobrou então a alternativa B, que é a que a gente já havia suspeitado. Essa é a resposta. Dentre os veículos a seguir, qual tem prioridade de passagem? Prestem bem atenção nesse termo aqui, prioridade. Não confunda isso com preferência, tá? Prioridade de passagem. O veículo de transporte de carga, caminhão, carreta, simplesmente pelo fato de estar transportando uma carga, ele tem prioridade de passagem? Não tem. A alternativa A está fora. A ambulância que esteja com os dispositivos luminosos e sonoros acionados, ela tem prioridade de passagem? Claro, né? Você já vai ter o olho e fala, essa aí com certeza. Então deixa ela aqui
marcadinho, pode ser essa a resposta. A motocicleta tem prioridade de passagem? Claro que não. O veículo de transporte coletivo de passageiros tem prioridade de passagem? Também não. Não é critério para estabelecer prioridade. Está fora. A resposta é a letra B. Os veículos que têm prioridade são os de polícia, obviamente, quando em prestação de serviço de urgência ali, o bombeiro, a ambulância, tudo bem? O pedestre tem preferência no trânsito. Quando é que o pedestre tem preferência no trânsito, hein? Direto o pessoal confunde isso aí. Instrutores mostram muitas das vezes de forma equivocada dentro de sala. Os alunos interpretam de forma equivocada também, é muito comum. Então presta bastante atenção. Pedestre ter preferência é quando, hein? Em qualquer situação, exceto quando a luz verde do semáforo para os veículos estiver acesa. Olha, de fato, se a luz verde do semáforo estiver acesa para os veículos, o pedestre não tem preferência não, a preferência é dos automóveis. Agora essa palavra aqui, ó, qualquer, essa palavra qualquer é um termo muito amplo, ele abre muitas possibilidades, dá margem para muita contestação. Então, eu não gosto desse tipo de termo. Normalmente, quando eu bato o olho numa palavra dessa dentro de uma alternativa, eu já coloco ela com um sinalzinho de alerta aceso e há uma grande chance dessa alternativa ser errada, falsa. Vou deixar ela aqui com um xizinho aqui em alerta. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. O pedestre tem preferência no trânsito quando, hein? Vamos lá, pedestre, preferência. Prestar muita atenção nisso, o pessoal confunde isso demais na hora de fazer prova. Dentro de sala mesmo, às vezes o instrutor explica de uma maneira que o aluno não entende muito bem e acaba levando para o lado errado. O pedestre não tem preferência no trânsito sempre não, tá? Cuidado com essa afirmação aí. Aqui diz, em qualquer situação, exceto quando a luz verde do semáforo para os veículos estiver acesa. Olha, aqui, de fato, se a luz verde do semáforo está acesa para os veículos, o pedestre não tem a preferência. Mas esse qualquer aqui, ó, isso é um termo que eu considero muito amplo. Ele abre margem para muitas possibilidades. Ele é muito contestável. Imagina em qualquer situação. Será que não tem nenhuma situação aí que seria a exceção do caso? Aqui mesmo, na própria questão já mostrou uma exceção. Eu não gosto desse tipo de termo. Na maioria das vezes, quando ele aparece na alternativa, essa alternativa é errada ou falsa. Então, eu vou deixá-la aqui com um xizinho em alerta. Depois eu volto nela. Não gostei dela, não. Alternativa B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Quer dizer que se a luz vermelha do semáforo estiver acesa para os veículos, o pedestre tem preferência? Tem. Está parado para os carros, pedestres vão. Mas esse somente aqui, somente a chamada casca de banana. Eu ensino isso lá no nosso curso online. Aqui embaixo, ó, onde eu estou aqui, tem o site autoescolaonline.net, vai lá em cursos online, matricula lá. A gente aprende todos esses macetinhos, armadilhas, pegadinhas, tem prova, a gente ensina todos. Esse somente é uma casca de banana. E quando tem casca de banana numa alternativa, ela tem pelo menos 90% de chance de estar errada, falsa. E nesse caso aqui não foi diferente, a alternativa B é falsa. A alternativa C de cara já começa com uma casca de banana, somente. Somente quando foi idoso que tem a preferência? Claro que não, olha somente aqui, a casca de banana, já eliminei. Quando na faixa de pedestres desprovida de sinalização semafórica. Olha, que o pedestre tem preferência quando transitando pela faixa pedestre, atravessando pela faixa pedestre, tudo bem. Agora que desprovida de sinalização semafórica, imagina, tem a faixa pedestre, não tem semáforo. Então os carros não vão parar, né? A gente entende assim, porque não tem semáforo, não vai ficar vermelho para os carros pararem. Mas aí é que tá. Quando você estiver dirigindo um veículo, se aproximar de uma faixa de pedestre que não tem semáforo, chegou um pedestre ali, a preferência é dele. Porque se tiver o semáforo, quem vai definir quem passa e quem espera é o semáforo. Mas não tendo semáforo, é o pedestre em primeiro lugar. Então ele tem sim a preferência em faixa de pedestre que não tem sinalização semafórica. Como eu já estava em dúvida lá naquela alternativa A, por causa desse qualquer aqui, já eliminei ela e fiquei com a letra D. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são reduzidos pelo... O que reduz os ruídos, o barulho que sai ali do motor de um carro? É o carburador? Não, carburador é um dispositivo, não é uma peça, é um dispositivo do sistema de alimentação. O sistema de alimentação é o que cuida do combustível do veículo, tá? E o carburador é que faz a mistura do ar com o combustível, nas proporções exatas para que esse combustível chegue lá dentro do motor e possa ser queimado. Então aqui, a alternativa A não é. Seria então o radiador? Não. O radiador é uma peça do sistema de arrefecimento. Olha, o carburador é do sistema de alimentação, lida com combustível, alimento do veículo. O radiador, até parece carburador, radiador, o pessoal confunde muito isso.
O radiador é o sistema de arrefecimento, é que ele controla a temperatura do motor, para não deixar o motor aquecer demais. O radiador eu poderia dizer que é a principal peça do sistema de arrefecimento. Ele é que pega a água quente que vem do motor, baixa a temperatura dela e devolve para o motor para manter a temperatura controlada ali. Não é ele que diminui os ruídos aí não. Catalisador fica lá no escapamento do veículo, logo assim que sai do coletor de escapamento ali, de escape, e ele faz ali um processo químico para diminuir os gases nocivos que saem lá no escapamento do veículo, diminuir a poluição, vamos dizer assim. Não é essa a resposta? Claro, até pelo nome, silenciador. Diminui ruído? Claro, diminui ruído é o silenciador. Beleza, quem ficou até o final aqui, pelo menos aprendeu o que é o carburador e para que serve, o que é o radiador e para que serve, o que é o catalisador e para que serve. Porque a pergunta é bem facinha, eu acredito que todo mundo foi aí na alternativa D, né?